Seja bem-vindo ao Esqueletos da Sociedade. Já se inscreva no canal e deixe seu like para não esquecer depois. E vamos para mais uma noite de terror. Hillcrest Lane é um lugar tranquilo, o tipo de rua suburbana onde todas as casas parecem iguais. Gramados grandes, garagens para 2 carros, luzes apagadas às 10 da noite. Você pensaria que um lugar como este teria câmeras de segurança ou alarmes avançados, mas é isso que acontece com as pessoas em bairros como este. Elas não esperam problemas. Elas assumem que o perigo fica longe, nestas partes da cidade. Para a sorte de caras como eu, elas estão erradas. Eu estava parado nas sombras, logo do lado do portão lateral de uma casa, quando eu vinha observando por algumas semanas. Ela pertencia a um cara na casa dos 40, morava sozinho e tinha um emprego chato das 9 às 5. Todas as noites, ele chegava em casa, estacionava o carro na entrada e desaparecia lá dentro até de manhã. Sem convidados, sem família, só ele. Esperei, só para ter certeza, olhando para o meu celular. 11h42 da noite. As luzes estavam apagadas há mais de 1 hora. Perfeito. O portão rangeu suavemente quando eu o abri, entrando no quintal. Eu tinha escolhido esta casa por um motivo. Sem cachorro, tinha um sistema de alarme que eu poderia facilmente desativar e uma porta de vidro deslizante com uma fechadura que eu poderia facilmente arrombar. Coloquei minhas luvas e comecei a trabalhar na porta. E em 2 minutos eu estava dentro. Lá dentro, a casa estava escura e silenciosa. Meus olhos se ajustaram rapidamente enquanto eu observava a disposição. Sala de estar à esquerda, cozinha em frente, uma escada levando para o 2º andar. Meu coração disparou, mas era a emoção familiar do trabalho. A adrenalina de saber que eu estava no espaço de outra pessoa, com seus pertences ao meu alcance. Atravessei a sala de estar com cuidado para pisar levemente, sem necessidade de pressa. Eu comecei no andar de cima, passaria pelo quarto, pegaria qualquer coisa de valor, e então estaria a caminho, moleza. Mas quando cheguei ao pé da escada, algo chamou minha atenção. Uma porta meio aberta no final do corredor. O cheiro me atingiu primeiro. Não estava podre ou ruim, mas cheirava mais a um desinfetante forte, como água sanitária ou formaldeído. Não consegui dizer com certeza e isso me fez querer saber mais. Acendi minha lanterna e a apontei para a escada estreita. Percebi que era um porão, mas algo estava errado, muito errado. Desci as escadas lentamente, o feixe da minha lanterna batendo nas paredes. No fundo, o porão se abria para um cômodo maior, mas este não era o tipo de porão que as pessoas usavam para armazenamento ou lavanderia. O chão era de concreto liso, polido, as paredes revestidas com espuma de isolamento acústico grossa. Uma grande mesa de metal ficava no meio, cercada por ferramentas estranhas, bisturis, alicates, alguns outros instrumentos que eu não reconhecia, e nas prateleiras que revestem as paredes, frascos de vidro. Dezenas e dezenas deles, arrumados cuidadosamente, cada um contendo algo pequeno e retorcido. Cheguei mais perto, prendendo a respiração, enquanto minha lanterna revelava seu conteúdo. Mechas de cabelo, amarradas em pequenos nós, flutuando em algum tipo de líquido. E não era apenas cabelo, outras coisas também. Unhas, dentes, olhos. Eu cambaleei para trás, meu coração batendo forte no meu peito. Minha mão bateu em algo na mesa, fazendo-o cair no chão. Era um livro. Me abaixei para pegá-lo, minhas mãos tremendo enquanto eu abria. Era um álbum.
A primeira foto era de uma mulher, na casa dos 20 e poucos anos, sorrindo para a câmera. A próxima página a mostrava novamente, mas desta vez seu sorriso havia desaparecido. Seus olhos estavam arregalados, cheios de terror, e suas mãos estavam amarradas pelas costas. A terceira foto, ela estava morta. A vida havia se esvaído de seu rosto, sua pele pálida, sua boca congelada em um grito final e silencioso. E a mesma coisa se repetia várias vezes, a vítima sendo uma pessoa diferente a cada vez. Bati o álbum com força, a bile subindo na minha garganta. Naquele momento, percebi que de todas as casas que eu tinha à minha disposição, eu escolhi uma que pertencia a um assassino em série. E então eu ouvi algo que fez os pelos da minha nuca se arrepiarem. Um gemido suave, fraco, mas inconfundível. Me virei, varrendo o cômodo com minha lanterna, e congelei. No canto mais distante, amarrada a uma cadeira de metal, estava uma mulher. Seus pulsos e tornozelos estavam amarrados e a fita adesiva lhe tapava a boca. Seus olhos, arregalados e aterrorizados, se fixaram nos meus. Ela estava viva. Corri até ela, arrancando a fita da boca dela. Ela ofegou, tremendo, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Por favor, me ajude", ela disse roucamente, sua voz quase um sussurro. "Ele está voltando." Gelo encheu minhas veias. Eu mexi nas cordas que a prendiam, minhas mãos tremendo tanto que continuavam escorregando. Seus olhos se desviaram para a escada, o terror me atingindo, se espalhando como um incêndio. Tínhamos segundos, talvez. Então nós ouvimos, não passos, mas o zumbido silencioso de uma tela de TV próxima piscando. Mostrava imagens granuladas de câmeras dentro da casa, cada cômodo, cada janela. Uma a uma, nós assistimos enquanto as janelas se fechavam, grossas placas de metal deslizando no lugar com uma finalidade pesada. As portas bateram e trancaram, como se acionadas por algum sistema automatizado. Tudo estava se trancando, como se um sistema de segurança tivesse sido ativado. Estávamos presos. O pânico me agarrou pela garganta. Me virei, minha lanterna piscando assim que o som de passos ecoou das escadas. "Não, não, não!" sussurrei, recuando. E então ele apareceu. O homem que tirou aquelas fotos terríveis, o dono da casa. Ele estava no pé da escada, calmo como a morte, com um olhar de diversão distorcida. Seus olhos piscaram entre mim e a mulher, como se decidisse quem matar primeiro. Em sua mão, ele segurava uma faca longa e brilhante. "Você não deveria estar aqui", disse ele, sua voz baixa e quase decepcionada. Todo o meu instinto gritava para eu correr, mas não havia para onde ir, nenhum lugar para se esconder. Se eu tivesse alguma chance de escapar, teria que passar por ele primeiro, e mesmo assim, o lugar inteiro estava fechado. Ele começou a descer as escadas, devagar, saboreando cada momento. Peguei a coisa mais próxima que pude encontrar, uma barra de metal, e a segurei na minha frente, desesperado. Meu coração batia tão alto que abafava tudo mais. "Fique para trás", gritei, mas minha voz vacilou, sem convicção. Ele sorriu, um sorriso lento e deliberado que me deu calafrios. "Você não entende", disse ele, a voz calma, quase brincalhona. "Esta é a minha casa, e você é o intruso." Antes que eu pudesse reagir, ele se lançou sobre mim. Balancei a barra com tudo o que eu tinha, mas ele era muito rápido. Sua faca cortou meu braço, me enviando para uma onda de dor lancinante. Sangue jorrou do ferimento, manchando o chão, e eu lutei para ficar de pé enquanto a tontura me atingia.
Naquele momento, percebi, eu não sairia vivo dali. Não neste porão, não contra ele. Ele se lançou novamente, derrubando a barra das minhas mãos. Ele caiu inutilmente no chão enquanto eu caía para trás, batendo com força. O ar saiu dos meus pulmões enquanto ele me prendia com o pé, pressionando meu peito. A faca brilhou na luz fraca, erguida lentamente, apontada para minha garganta. Era isso. O tempo desacelerou enquanto eu me preparava para o fim, observando a lâmina descer. Mas então, ela apareceu do nada. A mulher que eu libertara, ensanguentada e tremendo, mas viva. Ela balançou a barra que eu havia derrubado com toda a sua força. Um grito cru e primitivo rasgando sua garganta, enquanto o metal pesado atingia a parte de trás do crânio do assassino. O estalo ecoou pelo porão. Seu corpo desabou sobre mim, inconsciente, sua faca caindo no chão. Eu o empurrei, ofegante, meu peito arfando. Juntos, nós o amarramos na cadeira de metal, certificando-nos de que ele não pudesse se mover. Sua cabeça caiu para o lado, sangue pingando do corte em seu crânio. Ele estava inconsciente, mas não arriscamos. A casa ainda estava trancada, mas a mulher, cujo nome era Sara, sabia como desativar o sistema de segurança. Ela o observava, aprendendo. Em minutos, as portas estalaram abertas. Não perdemos um segundo, corremos. Pelo porão, subimos para a casa e saímos para a noite. O ar frio finalmente atingiu meu rosto como um tapa, e pela primeira vez desde que entrei naquele pesadelo, senti que podia respirar novamente. Meu braço latejava, mas eu não me importava. Chegamos à rua e Sara, com as mãos trêmulas, começou a ligar para a polícia com o telefone que ela havia pegado do bolso do assassino enquanto o amarrava. Eu simplesmente desmaiei na calçada, olhando para o céu noturno, chuva caindo em gotas suaves. Eu estava vivo. Eu havia chegado muito perto mesmo, mas eu consegui. Enquanto o som distante das sirenes ficava mais alto, fechei os olhos, sussurrando um silencioso agradecimento a Deus e silenciosamente me esgueirei para fora antes que a polícia chegasse. Eu tinha sido imprudente, ganancioso, eu havia entrado no lugar errado, pensando que seria fácil, mas eu sobrevivi. Depois daquela noite, eu nunca mais desenvolvi a vontade de roubar. Eu não quis trazer isso para casa. Achei que era outra foto, como todas as outras. Milhares de fotos que tirei explorando lugares abandonados. Faço exploração urbana há muitos anos e busco essa sensação ao entrar em lugares esquecidos. Mas desta vez, trouxe algo comigo. Começou na antiga mansão Carrick, o lugar que os locais chamam de a Casa dos Espelhos. Eu tinha ouvido falar dela em alguns fóruns. Supostamente, pertencia a algum artista excêntrico, mas está se deteriorando há décadas. Um lugar perfeito para fotografia. Era tudo o que eu esperava. Grande, decadente e assustadoramente silenciosa. O tipo de lugar que te faz girar com cada gemido e rangido do prédio antigo. Eu estava tirando fotos pelos cômodos por talvez 1 hora, móveis empoeirados e escadas quebradas, até que eu a encontrei. Era no final de um corredor muito longo e escuro e estava um pouco aberta. Lá dentro, havia espelhos alinhados na parede em todas as formas e tamanhos. Eles não estavam pendurados, mas simplesmente encostados nas paredes ou até mesmo empilhados nos cantos aleatoriamente. A maioria deles estava rachado, suas superfícies reflexivas distorcidas, e eles compartilhavam outra estranha qualidade. Eles sugavam a luz. Não pude me controlar.
Levantei minha câmera e tirei uma foto do quarto. O flash me cegou por um segundo. Foi então que eu vi, em um dos espelhos maiores, uma peça alta e dourada encostada na parede do fundo. Vi um rosto que claramente não era o meu. Um vislumbre, um truque de luz, eu me disse. Provavelmente meu reflexo distorcido pelo vidro rachado. Mas mesmo depois de abaixar a câmera, o rosto ficou comigo. Eu realmente não pensei muito nisso na época. Terminei e guardei meu equipamento. Depois fui embora. Só quando cheguei em casa e carreguei as fotos no meu computador é que algo pareceu estranho, quero dizer. Algo está estranho. Aquele rosto aparecia em todas as fotos tiradas daquele quarto, não borrado, nem ao fundo. O rosto estava na frente, pálido, quase magro, com bochechas fundas e olhos fixos na câmera, em mim. Tentei encontrar uma explicação lógica para isso. Grafite, algum reflexo estranho que eu não tinha notado. O rosto não estava apenas naquela foto, ele apareceu em outras fotos também. Fotos que eu tirei depois de ter saído da mansão. Apareceu na janela, em poças d'água no chão e até mesmo fracamente na tela do meu computador quando eu olhava atentamente para ela. E a pior parte, o rosto não estava apenas observando mais, ele estava mudando. No início era sutil, apenas mudanças na expressão que eu me convenci de que estava imaginando. Mas nos dias seguintes tornou-se inegável. Os olhos fundos pareciam focar, os lábios se contraíam no mais leve sorriso. Então, na noite passada, acordei com batidas. Vinham do espelho do meu quarto. Eu nem pensei que tinha trazido. Depois, deve ter sido um dos menores que estava guardado na minha bolsa que eu peguei. Estava simplesmente encostado na parede. Sua superfície estava embaçada, como se alguém tivesse soprado nela. E na luz fraca do meu telefone, vi na condensação estas palavras: "Deixe-me entrar." Não dormi desde então. Tentei jogar o espelho fora, quebrá-lo, até mesmo queimá-lo, mas toda vez que me viro, ele está de volta, sentado exatamente onde estava antes. Agora, o rosto está em todas as superfícies reflexivas, o espelho do banheiro, os vidros do meu carro, até mesmo a tela preta do meu televisor. Eu não sei o que ele quer, mas uma sensação na parte de trás da minha cabeça continua crescendo de que estou ficando sem tempo. Ele não está mais satisfeito em simplesmente me observar. Na noite passada, algo frio passou pelo meu ombro e no meu reflexo estava aquela figura, bem atrás de mim. E ele não estava mais sorrindo. Se alguém sabe como se livrar dessa coisa, por Deus, me diga. Acho que isso está tentando trocar de lugar comigo e acho que vai conseguir. Apesar do que você está prestes a ouvir, eu adoro trabalhar em uma boliche. É o tipo de emprego de meio período que você presume que não existe mais. O tipo que você pode tocar a música que quiser. O tipo em que a pizza que sobrou é toda sua. Mas é mais do que isso. É como se eu tivesse traumatizada pelo lugar. Estou sempre pensando algo como: Deus, espero que seja suco de maçã. Ou nós já fizemos o teste de amianto. Está caindo aos pedaços. A cerveja é barata e eu vou me lembrar deste emprego pelo resto da minha vida. Dito isso, às vezes isso me deixa completamente apavorada. Vou dar um pouco de contexto primeiro. Esta boliche fica escondida no meio do nada, em Ontário rural. As estradas não têm postes de luz e, se você dirigir apenas alguns minutos a mais,
Não há nada além de árvores e campos. Abrimos às 17 horas, então no inverno já está escuro quando começamos nossos turnos. Quanto mais terminar. E como a área é meio suspeita, sempre trabalhamos em pares. Às vezes, sou apenas eu e minha colega de trabalho de 17 anos servindo cervejas para uma dúzia de homens corpulentos, desviando de princesa e querida a cada esquina. Mas outras vezes estamos elogiando crianças em seus trajes da Disney e recebendo pratos grátis em jantares. Eu levo o bom e o ruim, dia após dia. Se você nunca trabalhou em uma boliche, provavelmente não sabe como é a parte de trás. Enquanto à frente tem música, luzes neon, letreiros de neon e multidões, a parte de trás parece um mundo completamente diferente. A maneira como a música é abafada, a única comparação que consigo pensar é um banheiro em uma boate. O calor corporal e uma conexão decente com a fornalha mantém a frente quentinha, mas nessa época do ano, a parte de trás te atinge com uma onda de frio. Depois, há as bolas. As pessoas não param de jogar enquanto você vai lá consertar algo. Então, em meio ao rangido das engrenagens e ao puxar das correntes, você ouve bolas se movendo rapidamente, batendo nos painéis de trás repetidamente. Claro que você se pergunta se uma delas vai escapar, te atingir na espinha e te paralisar para sempre. Ou talvez seu cabelo fique preso na corrente do elevador de bolas e você seja lentamente escalpada com um botão liga-desliga fora do alcance. Sim, não é seguro. Mas lembre-se das gorjetas e da comida grátis. Eu não sou estúpida, apenas uma estudante falida. Hoje, eu tive que correr para trás sozinha e pegar a bola dessa garota. É a bola da sorte dela, a quem tem os redemoinhos rosa, e ela se recusa a jogar sem ela. Minha colega de trabalho, de 17 anos, vamos chamá-la de Jess, estava ocupada misturando bebidas. Então, eu tive a honra de descer no poço escuro da pista 9 e pegar a bola. Como de costume, engoli minha apreensão em relação ao barulho, ao cheiro mofado e àquele frio constante. Levantei a pesada placa de madeira que cobre o poço e me agachei para dar uma olhada. Se consigo ver e alcançar uma bola perdida do topo do poço, sempre prefiro empurrá-la para o lugar sem precisar descer, mas não consegui ver esta. Não havia bolas presas ali e a máquina parecia estar funcionando muito bem. Abaixei as pernas e olhei para cada extremidade do chão de concreto empoeirado. Ainda nada. Então, relutantemente, abaixei a cabeça e me inclinei para o último lugar onde ela poderia estar. Para fazer as bolas rolarem pelo tubo, há uma diferença de altura entre os pinos e o elevador de bolas. Essa diferença se deve a uma plataforma sobre o piso de concreto que, por alguma razão, é oca. Minha chefe e as décadas de chefes antes dela tentaram pregar pedaços de madeira velha para evitar que as bolas ficassem presas lá dentro. Mas nada funciona. Bolas perdidas batem na parede do fundo com força suficiente para matar um pequeno animal e depois ricocheteiam para dentro do que é, essencialmente, um espaço de rastejamento infinitamente escuro e incrivelmente profundo. E eu tenho que tirá-las de lá. Então, hoje, enrolei todo o meu corpo para dar uma olhada lá de dentro e, com o sangue correndo para a cabeça, vi aqueles malditos redemoinhos rosa. Estava tão longe que não tinha certeza se conseguiria alcançar. Pelo que eu sabia, eu tinha imaginado uma miragem formada pela tontura e pela escuridão desconhecida. Mas eu rolei, agora completamente coberta de lascas de tijolos quebrados, para obter um ângulo melhor e estiquei meu braço o máximo que pude. Meu ombro ficou apertado entre as bordas e eu mordi a bochecha para suportar a ardência.
mas eu podia sentir perto, como eletricidade estática saltando entre minhas pontas dos dedos e a superfície da bola. Só um pouco mais, pensei, em vez de pegar uma vassoura como uma pessoa mais esperta teria feito. Meu nariz pressionado contra a madeira. A respiração aqueceu meu rosto enquanto o resto do meu corpo trêmulo ficava querendo mais. Senti algo roçar minhas pontas dos dedos e com o último esforço eu agarrei. Minha mão se fechou em torno da bola assim que outra mão a agarrou. Juro que era uma mão. Uma parte de mim quer justificar dizendo que uma criança entrou e encontrou um caminho sob a pista e nossos dedos se encontraram, mas os dedos de nenhuma criança são tão frios ou tão macios. Macios, como se não tivessem ossos. Assim que eu ofeguei, a sensação desapareceu, como se o que quer que fosse tivesse recuado e me entregue a bola. Mas vou ser honesta, quase chorei. Eu praticamente joguei a bola no elevador de bolas antes de correr de volta para a Jess. Jess se assusta facilmente, então nem entrei em detalhes. Quando ela me viu esfregando ansiosamente meus dedos com alvejante, eu resumi com: eu senti uma mão. Depois, eu não sei, Jess, eu só senti algo me tocando por um segundo. E... não, Deus, não, eu não vi nada. Ela estava tão pronta para ir embora quanto eu, mas a festa havia pago pela hora completa e tínhamos muita limpeza a fazer. Falamos em tirar o grupo da pista 9 para que nenhuma de nós tivesse que voltar lá novamente, mas 3 de nossas telas já estavam quebradas e não havia como acomodar 60 pessoas em 6 pistas. O melhor que pude fazer foi falar com a garota da bola da sorte. Pedi a ela para usar as bolas normais hoje, que conseguimos lidar com uma delas sucumbindo ao vazio, mas ela se recusou. Insisti que ela jogasse em uma pista diferente e isso foi um pouco melhor. Ela se mudou, graças a Deus. Pelo resto da noite, Jess e eu só iríamos para trás juntas. Nenhuma de nós tocou naquele espaço de rastejamento. Ela me levou para casa para que eu não tivesse que caminhar 30 minutos no escuro para pegar o ônibus. Estou em casa agora, enrolada na cama com um pacote de batatas fritas e meu coração está batendo forte. Eu sei que não terei a companhia de Jess toda vez que eu voltar para pegar uma bola. Eu sei que eventualmente terei que alcançar aquele espaço oco novamente, especialmente durante as ligas de segunda-feira, quando todos os velhos trazem suas bolas caras de casa. É meu trabalho. Eu não tenho escolha. Devo desistir? Eu suportei muito mais perigo real. Pregos enferrujados para fora, bolas voando em meus joelhos, perigos de tropeçar enquanto caminho na ponta dos pés por aqueles poços de 3 metros de profundidade. Parece patético considerar desistir por algo que provavelmente apenas imaginei, mas não consigo tirar isso da cabeça. A pior parte é que acho que menti para a Jess sem nem perceber, porque quando eu vi a garota guardando sua bola, eu dei uma olhada melhor nela. Não é rosa, é azul e preta. Achei que tinha redemoinhos rosa porque vi algo vagamente redondo e rosa quando alcancei aquele espaço do rastejamento. Mas não era a bola dela. Eu não acho que era nem uma bola. Depois, no meu turno de segunda-feira, vou atualizar esta postagem, se eu não ligar dizendo que estou doente. Eu ainda posso estar vomitando até lá. Obrigado. Deseje-me boa sorte. Dizem que apenas de 30 a 50% das pessoas têm um monólogo interno, que metade do mundo anda por aí com apenas silêncio em suas cabeças. Vazio, silêncio. Tenho pena deles. Minha voz interior não é apenas um ruído de fundo.
é tudo. É mais aguçada que meus instintos, mais inteligente que minhas decisões. É a razão pela qual cheguei tão longe na vida. Os quietos são animais, reagindo, não pensando. Eu sou uma sinfonia, sempre em movimento, sempre calculando. Eu amo isso. Eu amo a mim mesma. Isso foi o que eu estava pensando enquanto amarrava meus patins naquele dia. A pista estava viva, com barulho, lâminas raspando, risadas ricocheteando nas tábuas, ar frio lambendo minha pele. Eu estava lá com a Hannah, essa garota que eu estava ficando há algumas semanas. Ela era doce, firme em seus pés, melhor no gelo do que eu, mas gentil demais para demonstrar. Minha voz acompanhava cada momento. Não tropece. Sorria quando ela falar. Segure a mão dela, mas deixe ela liderar o ritmo. É como ter um treinador em um confidente em um só. Quem precisa de Deus quando você tem sua própria mente? E então aconteceu. Uma criança desgarrada atravessou o gelo, cortando muito perto, e eu tropecei para desviá-la. Minhas pernas foram para debaixo de mim, minha cabeça batendo no chão congelado como uma mola quebrada. Por um momento, houve apenas um impacto, agudo e quente. E então, silêncio. Não apenas ao meu redor, mas dentro de mim. Quando voltei a mim mesma, Hannah estava me ajudando a levantar, perguntando se eu estava bem. Eu balancei a cabeça e a voz voltou, mas não era a mesma. Levanta, seu inútil, disse ela. Eu congelei. Minha voz não falava assim. Nunca tinha falado. Sempre tinha sido calma, medida, não essa coisa latindo, rosnando. Eu queria ignorar, culpar a queda, mas as palavras grudaram em mim como piche. Eu patinei o resto da noite em um nevoeiro, a voz murmurando na parte de trás da minha cabeça. Coisas cruéis, coisas feias. Você está entediando ela. Diga alguma coisa ou ela vai embora. Não que importe, ela está fora da sua liga de qualquer jeito. Quando eu rebati, ela riu. Não uma risada gentil, uma risada crua, rouca. Nos próximos dias, a voz ficou mais alta. Ela parou de oferecer conselhos e começou a dar ordens. Meu corpo e meu cérebro se sentiam como uma casa com um novo inquilino, um violento, indesejado. Na fila do açougue, ela sussurrou na minha mente. Pegue a faca do balcão, segure, sinta o peso dela. Enquanto caminhava pela rua, ela sugeriu: empurre aquele homem para o trânsito, veja o que acontece. Eu não obedeci, mas não conseguia ignorá-la. Cada vez que eu recusava, ela ficava mais brava. Você é patético, uma minhoca, um desperdício de carne. Eu decidi consultar um médico. Hannah sugeriu depois que eu disse a ela que eu estava estranho desde a queda. Eu não contei a ela sobre a voz, apenas o suficiente para parecer que eu não estava ficando louca. A voz odiou a ideia. Você acha que eles vão te ajudar? Você acha que pílulas ou terapia vão me fazer ir embora? Eu não vou a lugar nenhum, seu idiota. Eu sou você. Eu marquei a consulta. Eu tinha que ir. Mas naquele dia, enquanto eu caminhava para a clínica, a voz se tornou implacável. Gritando agora, suas palavras se retorcendo na minha cabeça como metal retorcido. Vire-se, não faça isso. Se você entrar lá, eu vou te fazer pagar. Eu continuei, dentes cerrados, até chegar à rua em frente ao consultório. Eu vi a médica pela janela, sua sala de espera calma e estéril. Por um momento, eu pensei que tinha conseguido, que eu finalmente poderia tirar essa coisa de mim. E então, a voz estalou. Se você não vai ouvir, eu vou encontrar outra maneira. E de repente,
Meu corpo não era meu. Eu senti meus pés se movendo, minhas mãos alcançando. Havia um homem passando, um cara mais velho com uma maleta e uma expressão distraída no rosto. A voz rugiu. Minhas mãos se agarraram à sua garganta. Seus olhos se arregalaram, injetados de sangue, apavorados. Eu sentia a cartilagem do seu pescoço se mover sob minha pegada. Um estalo primordial, nauseante. O corpo atingiu o asfalto com um baque surdo. Por um momento, tudo ficou parado. E então, a voz riu, baixo e satisfeita. Bom menino, é assim que se faz. Sirenes uivavam ao longe. Eu não corri, eu não podia. A voz não estava preocupada. Ela sussurrou, suave e presunçosa. Eu te disse, você não pode se livrar de mim. Agora nós teremos muito tempo juntos, só eu e você, em uma jaula. Isso não soa aconchegante?